Olá, boa noite. Eu sou Anderson Cruz. Estamos por esses dias fazendo nossas atividades pela internet para dar um pouco mais de informação, um pouco mais de qualidade de vida, abordando outros assuntos do cotidiano, tá? E hoje é o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, tá? Então resolvi fazer esse vídeo, fazer essa live para mostrar para vocês, né, o quanto que é importante ter essa conscientização, porque fibromialgia não é frescura. Fibromialgia é uma doença que acomete as pessoas por dores generalizadas, tá certo? Ainda não tem uma causa específica para determinar a origem da dor, tá? Pelo menos o que se sabe até o presente momento, que o cérebro produz menos serotonina que o necessário para trazer a sensação de bem-estar e desta forma o corpo fica com essa sensação de dor. Se fizer vários exames clínicos, de laboratórios, etc., não vai aparecer nada. Primeiro que a fibromialgia não é diagnosticada com esses exames tradicionais. Segundo, que ainda não existe um médico específico para tratar da fibromialgia. Atualmente é considerado que por volta, tá, de 4 milhões de pessoas no Brasil são acometidas por essa enfermidade. Tá? O que ajuda também, além do tratamento alopático, ou seja, o tratamento tradicional com remédios, tá, que na maioria das vezes prescreve analgésicos que não funcionam, tá, é a medicina integrativa, ou seja, a medicina que ela sendo integrada com outras formas de tratamento, seja ela a medicina tradicional chinesa, seja a cromoterapia, a atividade física, inclusive ajuda o corpo a produzir endorfina durante um período, diminuindo a sensação de dor, tá? Eu sei que na condição de fibromialgico que eu estou hoje, é um mal que atrapalha enormemente. É um saco, atrapalha na qualidade de vida, na vida profissional, na vida social, e às vezes não tenho vontade de sair porque o corpo dói, né? Mesmo não tendo essa causa aparente, tá? Então, serve nos dias de hoje para deixar esse registro a vocês, tá? De quanto que é importante entender esses sintomas. Os sintomas variam, tá? De dor de cabeça, tontura, síndrome do intestino irritável, que significa que ora o intestino funciona de uma forma, ora ele funciona de outro, tá? Não tem aí uma coerência, tá, em relação quantas vezes a pessoa vá ao banheiro, né? Cuidar das fezes adequadamente também é saúde, por mais que seja uma frase até de certa forma engraçada, mas ela tem o seu fundo de realidade, tá certo? Melhorar também a quantidade de alimentos e a qualidade deles, tá? Eu falo a quantidade de alimentos saudáveis, né? E principalmente diminuir, tá? Ou evitar o consumo de carboidrato. Carboidrato ele sacia o cérebro e com isso vai enganando o corpo e tende as pessoas que consomem mais carboidrato a engordar, né? Então cabe fazer também esse registro, tá? Então, de qualquer forma, a fibromialgia, cabe dizer que é uma doença invisível, não tem um diagnóstico pronto, um diagnóstico direcionado através de exames conclusivos, tá? Geralmente quem percebe que a fibromialgia existe é através do exame de toque, né, em pontos doloridos que se situam no pescoço, nos braços, nos quadris, nas pernas, né? Através dessa avaliação, levando, claro, outros exames de sangue, se for o caso, ressonância magnética,
teste que se chama, né, eletroneuromiografia, para saber a corrente elétrica que tem nos músculos, tá certo? Então vale a pena fazer, claro, esses exames preliminarmente, mas no sentido, tá, de ajudar o médico, seja ele o reumatologista ou o neurologista, ou um bom clínico geral, para achar esse diagnóstico, tá legal? Em via de regra, além dos analgésicos, são combinados anti-inflamatórios ou antidepressivos, tá? Porque nisso daí precisa ter uma reformulação, uma reestruturação cerebral, que o mesmo ponto onde a dor age é o ponto que se desencadeia a depressão, tá? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa ter depressão e ela ter fibromialgia. Só que o contrário não é verdadeiro. Às vezes, quem tem fibromialgia não tem o quadro de depressão. Isso tem que ser avaliado conforme ao estudo em que envolve a pessoa, a vida pregressa, como é que ela vive, qual é a sua rotina, do que ela se alimenta, em que ela se ocupa, em que ela trabalha, tá? Então, é importante compreender esse universo, senão não vai ter um diagnóstico preciso, né, para tratar a fibromialgia. Nesse momento, a fibromialgia não tem cura, tá? Apesar de ela entrar no cadastro do Código Internacional de Doenças a partir de 1990, e a partir de 2006 foram utilizados, né, outros tratamentos para esse tipo de enfermidade, tá? Dentro desse quadro entre aspas, uma doença relativamente nova, quando a gente fala que ela está catalogada. Agora, imagine quantas pessoas tiveram esse problema que não havia o diagnóstico preciso, tá? Então, pessoas que vivem doloridas, que vivem sentindo dores desde o fio do cabelo à ponta do pé. Cada pessoa tem uma intensidade diferente. Cada pessoa tem uma forma diferente de sentir a dor. E principalmente, que a dor provocada pela fibromialgia não é uma dor como se fosse uma pancada no martelo que a gente consegue detectar. Ela é uma dor difusa. Ora ela está no peito, na perna, ou tudo ao mesmo tempo, trazendo enxaqueca. O remédio de enxaqueca, esses Neosaldina, não vai resolver. Aliás, vai agravar o efeito rebote, porque na medida em que tomamos, né, essas medicações para combater a dor, e já que ela não é a causa da dor propriamente, né, vamos precisar consumir cada vez mais remédios, esses analgésicos de efeito paliativo, para resolver o problema, tá? Então é assim, qualquer dor que eu tenha no corpo é fibromialgia? Não, tá? Então esse é um quadro. Então tem que se observar o comportamento, observar pelo menos os 3 meses de constante dores, ou dessa evolução, tá certo? Observar seus hábitos alimentares, observar, como eu disse, até como que são as fezes ao sair, tá? Se de repente vai desencadear um processo muito grande pelo consumo de carboidratos. Então vamos lá: pão, macarrão, açúcares, torta, tá? Isso incentiva muito, tá? E além dessas situações, a sensação de fadiga, levantar da cama é uma grande dificuldade. Para quem me conhece mais próximo, já percebeu que em algumas ocasiões eu até utilizei bengala para poder andar, tá? Dada a condição de mobilidade restrita, tá? Então, percebam como que é isso ruim, tá? O que me ajuda hoje é quando eu tenho a possibilidade de fazer acupuntura, que é um tratamento ótimo,
tá? E não adianta também imaginar que vai ser no estalar de dedos, tá? Existe todo um processo de adaptação do corpo, tá? Então, necessariamente, a gente precisa esclarecer, precisa compreender, principalmente se a pessoa está tendo uma dificuldade de movimentação, uma alteração substancial na sua alimentação e principalmente de que forma que essas dores se manifestam, tá? Para vocês terem uma ideia, eu estou colocando muito da experiência pessoal ao fazer esse vídeo e ao mesmo tempo explicar, né? Eu não sou médico, tá? Eu posso dizer que eu sou um estudioso e aplicador de terapias alternativas, tá? Que ajudam a compreender melhor a nossa vida enquanto ser humano, tá? De vez em quando, se eu estou com uma má digestão, é óbvio que eu vou tomar meu chazinho de boldo, eu opto em não tomar o sal de fruta, estou dando assim um exemplo, mas o principal é que as terapias integrativas ajudam no tratamento, tá? Não se pode desprezar, tá? Uma outra situação, eu tive até por causa da fibromialgia, por causa de que a produção de serotonina ela é baixa, no meu caso específico, a serotonina ela regula os músculos e os órgãos do aparelho digestivo, tá? Ela ajuda, inclusive, a facilitar o movimento peristáltico do intestino. Eu cheguei a ter até refluxo gastroesofágico, tá? Para vocês verem como que altera totalmente, tá, o corpo, tá? Principal que a gente pode chegar agora e fazer em síntese, tá? Pode acometer homens e mulheres. Geralmente a faixa acima dos 30 anos. Como vocês percebem pelos meus cabelos branquinhos, eu já passei dos 30 anos já faz um tempo. Depois disso, entre 10 pessoas, 7 são mulheres e 3 são homens. Não se sabe ainda a origem por que as mulheres sofrem, né, com mais velocidade e quantidade da fibromialgia. Ainda não se sabe disso. Ainda se fazem pesquisas na busca dessas respostas até para procurar ter um tratamento mais adequado, tá? Quero lembrar também, não existe fórmula pronta para tudo. Cada caso é um caso. Cada caso exige um aprofundamento, um conhecimento, um tratamento específico que a pessoa precisa primeiro se conscientizar que ela está naquele momento sofrendo disso. Ela precisa evitar situações estressantes, situações que a coloquem num estado de nervosismo, ambientes que sejam negativos, porque isso interfere no estado emocional que desencadeia esse processo que se retroalimenta da fibromialgia, tá? Aí você vai falar, peraí, então eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais sair de casa, eu não vou mais me preocupar com os meus filhos? Me preocupar com meu marido, me preocupar com a minha mulher, me preocupar com a minha empresa? Não, não é isso. O que é necessário mudar é a forma de enxergar a vida. Quais são as possibilidades, os pontos de vista, ter um controle da ansiedade, tá? Saber dimensionar isso e compreender o que de fato faz diferença no nosso dia a dia, dar importância àquilo que de fato é importante, e você que nos acompanha sabe o que é importante para a sua vida. E ao mesmo tempo, né, não ir apenas naquilo que me falaram, no que me disseram.
A pessoa tem todo esse quadro, dor generalizada, enxaqueca incurável, alteração intestinal, dificuldade de andar, fadiga, cansaço permanente, né? Tudo isso é um ponto de partida para estudar se a pessoa tem, né, a fibromialgia, que ficou tão conhecida pela Lady Gaga quando ela teve que cancelar uma turnê dela 2, 3 anos atrás, porque também ela é acometida disso. Tá legal? E, por fim, claro, que não deixa de ser um remédio barato, movimentar o corpo, que o corpo perceba que ele está sendo movimentado, vai haver a produção de endorfina, de uma atividade leve e constante, que ao mesmo tempo vai possibilitar que o metabolismo funcione e que, por outro lado, tá, vai entender, tá, que a dor inicial por causa da atividade, né, ela passa rápido e o corpo vai mandar a endorfina para trazer a sensação de bem-estar. Tá certo? Então, eu tinha feito a live anteriormente, mas parece que ela ficou sem som. Alguns amigos, companheiros aqui me disseram que não estava tendo áudio. Eu espero que vocês tenham esse breve conhecimento. Se vocês souberem que a pessoa, um amigo, um parente, tenha essa dificuldade, oriente a ir a um médico, inicialmente a um clínico geral, tá? Para fazer essa descrição, tá? Do que está acontecendo. Cabe lembrar também que não existe ainda, infelizmente, uma política pública direcionada ao portador de fibromialgia. Então, quem tem fibromialgia não tem aposentadoria por invalidez, quem se imaginar disso. Quem tem fibromialgia não tem um médico específico para tratar disso, seja na rede pública ou privada, né? Ela não se apresenta em laudos, então precisa ter uma avaliação constante, tá? Então, fica aqui o meu abraço para conscientização, tá? E vocês saberem que fibromialgia não é frescura. Talvez ela não possa matar, mas ela machuca bastante, tá bom? Um forte abraço para vocês, mas pra gente vale o toque. E nesse período que também a gente não pode se abraçar, né? Então fique o aviso, se cuide e, se puder, evite sair e fique em casa. Tá bom? Até a próxima oportunidade.